não adulterarás. Simples e direto. Esse mandamento, ele vem justamente em um dos pontos em que muitos casamentos são destruídos. Mas quando nós falamos de adultério, vem uma questão, né? Será que o adultério ele ocorre apenas no casamento? Será que esse é um mandamento restrito a quem está casado? Bem, nós vamos tentar entender um pouquinho de onde vem essa palavra, o conceito dela, como que ela funciona. Quando nós pensamos em adultério, a Bíblia traz um caso e que para muitos é o principal caso de adultério, a principal história de adultério bíblica, que é justamente Davi e Batseba. Quero contextualizar você caso você não se recorde da história. Davi era rei da nação de Israel e num determinado dia os seus exércitos estavam em guerra. Davi deixa de ir à guerra, ele fica em casa e em um determinado momento ele estava andando ali pela sua sacada do palácio e eis que ele olha e ele vê uma mulher. Essa mulher, esposa de Urias, um dos seus soldados, inclusive um dos soldados mais valentes e honrosos do seu exército. Ele vê ela se banhando. A Bíblia fala se banhando, mas nós não temos muitos detalhes, se a mulher estava nua, se ela estava apenas enxaguando o cabelo no tanque, enfim. Mas diz que estava se banhando e que Davi a olhou, a cobiçou, porque achou que ela era demasiadamente formosa, e ela é chamada para ir até o palácio, e então Davi se deita com ela. Essa história ela traz muitos detalhes interessantes que a gente precisa entender. Primeira questão, Davi ele estava fazendo algo que já era errado. Por que eu digo que já era errado? Era natural que todos os reis acompanhassem seus exércitos nas batalhas. Era algo que elevava a moral dos seus soldados e que demonstrava de fato que o rei estava se importando com o seu povo. Mais do que isso, considerando que Davi era um rei e da nação pela qual Deus cuidava, zelava e acompanhava e mantinha, era uma ordem expressa de Deus que o seu rei estivesse ali, ainda como uma figura da presença de Deus no campo de batalha. Então, quando Davi negligencia uma responsabilidade que ele tinha, já começava a indicar que tudo estava fadado a dar errado. Porque algo que já começou errado tende a dar errado. Será que é mais ou menos assim? Pois bem, segundo momento da história, nós já temos o fato de Davi, que já estava fazendo algo errado, agora ele está ocioso. Além de não ir para a guerra, ele ficou no seu palácio sem nada para fazer. A ponto de que estava ali caminhando, perambulando, sem nenhum objetivo de vida. E eis que agora ele permite que seus olhos corram sobre o corpo de uma outra mulher. Nós vamos chegar no ponto do adultério. Aonde que ocorre o adultério? Entenda o seguinte, muitas pessoas acreditam que o adultério se deu já no ato sexual, em que Batseba e Davi tiveram ali suas relações sexuais. Só que perceba que para Batseba não tinha muito o que ser feito, porque por lei a ordem de um rei era a ordem de um rei. Se ela se nega a se deitar com ele, ela era morta. E o que reza todas as tradições e o que nós conseguimos ver na Bíblia é que às vezes quando uma pessoa desobedecia um rei, mais do que ela pagar por esse erro, os seus familiares, toda a sua descendência e aqueles genitores também, todos eles pagavam pelo erro. Então ela sacrificar seus possíveis filhos, seus familiares, seu pai, sua mãe, seus irmãos, toda a sua casa por causa de uma insubmissão, era algo praticamente impossível. Então a única opção que ela tinha era de fato submeter-se às ordens do rei. Pois bem, agora então nós temos a relação sexual, mas antes disso houve um adultério. Por que houve um adultério? Tão somente porque o adultério
é justamente uma quebra de uma aliança. Nessa situação, Davi, na condição de rei, tinha mais do que uma mulher. Então Davi se deitar com uma outra mulher não era uma quebra de aliança, não era um adultério. E vou te dizer o porquê. Nós vemos na cultura em que a nação de Israel vai formando, vai desenhando, havendo uma naturalidade, uma normalidade de um homem ter mais de uma mulher. Era permitido por Deus isso? Não. Era aprovado por Deus? Era abençoado por Deus? Não. Mas era algo que se formou. O homem, no seu ímpeto, na sua busca pela sexualidade, pelo poder, por tudo mais, ele foi se empoderando de tal princípio, digamos assim, que Deus tão somente permitiu que isso acontecesse, até mesmo para que o homem pudesse aprender com esses erros. Espera aí, antes de você achar que isso é um absurdo, nós estamos falando de Davi. Vamos voltar algumas centenas de anos. Abraão era um dos pais, de toda a nação de Israel. E Abraão, num determinado momento, foi prometido por Deus que teria um filho. Mas Sara, sua esposa, estava velhinha. E esse filho não vinha. Então Sara propôs a Abraão que pegasse a sua serva e fizesse nela um filho. Agora olha só a situação. Um homem, tendo recebido da sua esposa a proposta de ter uma segunda mulher, nem que fosse para um objetivo específico, e pudesse então conviver bem com essa situação. Entenda que nesse cenário que nós falamos, da poligamia, de um homem ter mais de uma mulher, o cenário de Abraão tinha tudo para dar certo. Porque não foi uma iniciativa de Abraão, foi uma iniciativa da sua mulher, colocar mais uma mulher no relacionamento. Só que nós percebemos que não foi bem assim. Assim que nasce Ismael, já começou a ter um problema entre as duas mulheres. Já começou a rolar um ciúme, já começou a haver algumas desavenças, a ponto de que Abraão, que outrora tinha paz na sua casa, tinha tranquilidade, tinha alegria, agora já começou a ter um inferno dentro da sua casa. Mais do que isso, Abraão teve que pegar seu filho, Ismael, e despedi-lo, mandá-lo embora. Ele teve que ver o seu filho indo embora com a mulher que Sara havia sugerido que ele agora tomasse para si, sua serva. Você já vê num dos primeiros episódios da Bíblia em que existe a poligamia que o negócio não dá certo. E você vai vendo em todos os casos onde um homem tem mais do que uma mulher, os problemas acontecendo. Você teve Jacó, que teve algumas mulheres, e você via que os seus filhos de cada mulher ali, dava problema entre eles. Dava problema. E todos os casos, eu não vou passar caso por caso, mas você pode verificar isso com a história bíblica, que todo casamento que tinha mais de uma mulher dava problema. Mas Deus, de uma certa forma, permitia que aquilo acontecesse. Até para que o ser humano pudesse, ao longo desse desejo, aprender que o negócio não é bom, que o negócio não dá certo, que não é esse o plano original de Deus, tá? Então nós temos Davi cometendo esse ato, deitando-se com Batseba, e ele em si não estava adulterando o seu relacionamento com sua esposa, os seus relacionamentos com suas esposas. Mas ele estava provocando o adultério de Batseba com o seu esposo Urias. Como assim, Diego? Como existe essa relação? Ele não estava adulterando, mas ela estava adulterando? Deixa eu te falar uma coisa. Ambos estavam adulterando, para ficar mais claro para você. Entretanto, Davi não estava adulterando as suas alianças. Porque na condição de rei, a qualquer momento ele poderia incluir qualquer esposa. Então ele se deitar com uma mulher e posteriormente declará-la esposa ou sua mulher, não tinha problema nenhum nisso, tá? Era algo que ele estava respaldado pela lei dos homens naquele momento. Entretanto, Batseba não podia se deitar com outro homem, porque ela tinha uma aliança firmada com Urias. Então Davi pecou por fazê-la pecar contra o seu esposo. Qual que é o fundamento disso? Lembra Jesus? Em um determinado momento, Jesus está conversando com os fariseus a respeito do adultério, do divórcio.
E Jesus ele fala assim, olha, se porventura uma mulher for repudiada, né, for despedida da tua casa, do casamento, receber a carta de divórcio, e ela se deitar com outro homem, e ela se casar com outro homem, ela adultera. Por que ela adultera? Porque ela tem uma aliança vitalícia com o seu esposo. Então agora que ela deitou com outro homem, ela adulterou. Ela quebrou essa aliança, ela manchou essa aliança, ela maculou essa aliança. E Jesus diz assim, e aquele que se deitar, que se casar com essa mulher, também adultera. Porque agora essa pessoa se tornou o objeto principal da causa do adultério. Então, nesse caso, Deus ele estende a responsabilidade. Não é aquela questão assim, não, eu sou solteiro e vou me deitar com uma mulher casada. E o problema é dela, eu não tenho compromisso com ninguém. Não, tem sim. Se tornou responsável por fazê-la quebrar o compromisso. Está entendendo? Quando nós olhamos dessa forma, nós começamos a perceber que o pecado do adultério ele é muito sério. Porque muitas mulheres pensam assim, nossa, eu sou a parte atingida, né? Porque eu fui traída ou eu fui traído. Tá, mas se você parar para pensar que nessas circunstâncias o seu esposo ou sua esposa está em pecado e que existe uma terceira pessoa também em pecado, algo agora começou a requerer nossa atenção. E é natural nós olharmos, abominarmos a situação, e nós vamos falar mais a respeito disso ao longo dessa semana, e ignorarmos a terceira parte, condenarmos à morte o cônjuge que traiu e tentar tocar a nossa vida. O adultério é um problema gravíssimo. Deus ele chama como adultério também as vezes que nós viramos as costas para ele. Quando a nação de Israel começava a adorar ídolos, começava a adorar outros deuses, Deus dizia assim que eles estavam adulterando com Deus. Algo que acontece no nosso casamento, Deus compara com algo que acontece no nosso relacionamento com Ele. Diante disso, esse é um assunto que requer nossa atenção. Quer seja nós pela parte traída, como nós deveríamos se portar diante da situação, como Deus se porta quando o seu povo o trai, o vira as costas, peca contra ele. E o que leva a pessoa que traiu a trair. Tudo isso essa semana nós vamos ver, tá bom? Para encerrar, eu quero dizer para você o seguinte. A traição, ela pode acontecer em diversas camadas, em uma extensão enorme. O mais importante de que a gente precisa ter em mente a respeito da traição é que ela, assim como esse caso de Davi, ela tem uma causa, ou seja, ninguém trai por trair. Eu já vi vários documentários onde as pessoas tentam comprovar que o homem foi feito para trair, ou que o homem é mais propenso à traição. Essa semana nós vamos falar a respeito disso, tá? Nós vamos esclarecer bem como é que funcionam essas coisas à luz da Bíblia. Ou seja, toda traição, todo adultério, ele tem uma causa e nós precisamos descobrir aonde foi que tudo isso começou. E todo adultério possui consequências, são consequências desastrosas. No caso de Davi, quando Davi soube que Batseba estava grávida e que Urias descobriria que houve algo porque ele estava na guerra, não teria como se deitar com ela, chamou Urias da guerra para ver se ele ia em casa, né, e dava aquela namorada com ela, mas ele se negou porque ele dizia assim, como eu posso ir para a guerra se meus irmãos estão lá na batalha? Pensa que tapa na cara de Davi, né? E o homem não se deitava de jeito nenhum com a sua mulher, a ponto de Davi mandar Urias para frente da batalha para que ele fosse morto. Quando isso acontece, presta atenção, Davi ele tinha adulterado, ele tinha mentido, agora ele era um homicida, porque ele tinha mandado matar um homem inocente. Quando a gente vê isso, nós nos deparamos com uma temática bíblica que traz muita confusão nas igrejas que existem hoje ao redor do mundo. Por quê? A partir desse momento, nós temos uma viúva que se tornou viúva por causa do pecado de Davi, e nós temos Davi, uma pessoa que causou um pecado e cometeu outros pecados por causa desse pecado original, tá? É essa a situação. E há muitas pessoas que dizem assim, olha, Deus aprova o segundo casamento. Prova disso é que Deus abençoou o casamento de Davi com Batseba e de Salomão, o filho dela, ainda deu sequência na genealogia de Cristo.
Complicado, hein? Reverter uma alegação dessa. Só que entenda o seguinte, não era questão de um segundo casamento. Naquela época existia um casamento e com várias esposas, tá? Então não vai por esse lado. Segundo, a Bíblia declara que Davi se arrependeu dos pecados cometidos. Se arrependeu. Quando ele foi chamado a atenção por um profeta a respeito desse pecado, a Bíblia deixa claríssima que Davi se arrependeu. Pediu perdão a Deus e abandonou o seu pecado. Só que o que acontece? Quando Davi se aproxima de Deus, pede perdão a Deus, abandona o pecado, agora Deus perdoa Davi. Então agora existe um Davi perdoado e vamos entender que Batseba em algum momento se arrependeu também, porque na verdade ela foi forçada, a se deitar com Davi, mas vamos supor que ela também estivesse com a situação limpa. Então agora nós temos duas pessoas que estavam aptas a se relacionar, porque Batseba era viúva agora. E Davi, na condição de rei, ele podia sim se casar com outras pessoas. Só que agora existia uma responsabilidade a mais, porque Batseba era viúva por causa do pecado de Davi. E eu enxergo que Davi, até no intuito de tentar corrigir a situação, de não deixá-la desamparada, sem um sustento, sem uma descendência, sem tudo, a toma agora como esposa, dando a ela uma das maiores honras que uma mulher poderia ter. E mediante disso é que nós temos a constatação que tal ato foi aprovado por Deus. Está entendendo? A Bíblia ela não se contradiz, mas ela requer que por vezes a gente tire os filtros dos nossos olhos, dos preconceitos, das ignorâncias, dos nossos próprios desejos, para que a gente entenda a situação. O adultério ele é algo destrutivo. Se ele não for tratado, se ele não for resolvido, se não for descobertas as causas, se não houver arrependimento, se não houver perdão, se não houver abandono de prática, tá bom? E nós vamos aprofundar bem esse assunto ao longo dessa semana. Fica com Deus, nos vemos amanhã. Até mais, tchau, tchau.